bom dia, minha comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá sortear nosso baralho. Hoje é quinta-feira, o coração da nossa semana, o centro da nossa linha de 7 cartas. Estamos no último dia do quarto da lua cheia. Amanhã ela entra no quarto minguante, embora o movimento dela já esteja minguante, né? No dia seguinte da cheia ela já entra em movimento minguante, mas o quarto minguante propriamente começa amanhã. Ela ontem entrou em Capricórnio, hoje permanece em Capricórnio e amanhã, quando entrar no quarto minguante, ela ainda estará em Capricórnio, nos últimos graus, né? Então, vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa quinta-feira, 9 de abril de 2026. Trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Bom dia, Isabel Jesus, bem-vinda. Peraí que acionou o teclado. Aí, pronto. No 7 de espadas, a Sibila Indovina. Essa semana nós já tivemos a Vera Sibila italiana na terça-feira, com a carta da velha senhora, né? A Sibila Indovina é uma outra versão, é uma Sibila francesa, de origem francesa, né? Então, a versão que eu tenho é essa daqui. Perdão. Hoje minha garganta tá pegando. É editora Lo Scarabeo, aquela editora italiana. Mudou o tempo aqui em São Paulo, de ontem para hoje tá chovendo, tá diferente, bateu umas friagens. Bom, o verso dela é verdinho assim, né, um tom de verde oliva. E a frente é assim, sempre o título em francês aqui embaixo, o desenho com o naipe aqui nesse canto, como se fosse uma reprodução mesmo do baralho comum, né? A ilustração, aqui no caso dessa Sibila, todas as cartas são pessoas, não tem cartas onde sejam, por exemplo, animais. Tem algumas assim, ó, que são paisagens, mas sempre tem gente, né? Tem animal também, muitas vezes, né? Mas nunca só o bicho, como tem nessa Sibila, Vera Sibila italiana, onde tem uma que é a borboleta, tem outra que é o cachorro, tem o gato, enfim. Aqui tem essas figuras, né, tipo essa morte, esse cupido, né, então tem umas figuras de anjos, umas figuras de asas, mas sempre gente, né, maior parte
São pessoas mesmo, figuras humanas, né? E é isso. Então, vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências dessa nossa quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, nos trazendo as orientações, as intuições, palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esses conhecimentos sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos lá. Interessante, olha só, tá associado a um rei de paus, tá? E a palavra aqui, o título da carta é protetor. Então fala de um protetor, é uma figura masculina, tá? É um homem, ele é um senhor já, ele não é um homem jovem, né? Ele é um senhor, tá? E ele é um rei aqui. Então, nós aqui temos duas pessoas, certo? Temos esse cara e temos esse cara, né? Esse aqui é um rei de paus, elemento fogo. Lembrando que abrimos a nossa semana com essa carta, que é o ânimos. Então, na síntese, nós teremos isto, tá? Aqui, só aqui nessa síntese, nós temos 3 figuras masculinas, mais o sol, né? Esse homem aqui, mais o sol, a gente pode pensar que é uma pessoa e mais um protetor, um pai celestial, algo assim. A gente pode entender o sol como representando uma figura, né? Aqui é um rei de paus, é uma figura de paus, o sol sempre, tá? Então, aqui é um amadurecimento, ele já tirou a lança ontem, né? Essa foi a lança. Na terça-feira nós tivemos a mulher mais velha, né? E aqui a gente tem este senhor, mais um rei de paus, tá? Então, é uma figura masculina na terra e uma figura masculina espiritual, tá? Então, sem sombra de dúvida, essa carta tá falando de uma proteção ancestral, espiritual, de um protetor. O nome da carta é protetor, né? Então, a primeira e mais importante definição aqui é a presença de uma figura espiritual ou ancestral, guardião, protetor, uma força, como queiram entender, porque, né, aí vai depender de como que cada um vê isso, né? Existe uma força espiritual masculina, ou seja, não significa que é um homem, não, significa que ela está trazendo essa força, né, proteção, né, no aspecto masculino, ou seja, proteção para as nossas ações, para o nosso pensamento, tá? Então, é a mente e as atitudes externas, é a mente racional e as atitudes externas, tá? Então, primeiro é isso. E aí é também, né, uma atitude, é uma figura, né, real, concreta, que podemos ser nós podemos ser. Então, nesse caso seria, por exemplo, a figura espiritual tá trazendo uma proteção que faz com que nós possamos atuar de uma forma protetora para nós mesmos ou para alguém.
né? Lembrando que o título aqui é protetor, tá? Então, é uma atitude que protege a si mesmo e ou a alguém. E a força para essa forma de atuar vem de uma figura espiritual. Bom dia, Marlu, bem-vinda, querida. Mas claro que ele também pode representar uma outra pessoa que terá para com a gente uma atitude protetora, né? Que reflete, de alguma forma, espelha, né? O nosso próprio masculino. Então, e essa figura pode ser um homem ou uma mulher, tá? O fato é que tem uma atitude de proteção em relação a nós, tá? E também é uma forma em que esse protetor espiritual que está presente aqui, assim como estava aqui no próprio Sol, né? Então, hoje é um dia, né? O que essa carta sinaliza é que há um processo onde se manifesta através de nós mesmos, ou de alguma pessoa, ou das duas formas, né? Fica nítido, se expressa realmente, né? Uma influência benéfica, ancestral, espiritual, protetora, tá? Marlu, totalmente. Marlu disse, darei aula sobre Jung hoje. As cartas me abençoam? Sim! A janela da alma abençoada sempre, gratidão. Olha, Marlu, é muito interessante. O próprio professor, a figura do professor pode ser. O nome da carta é protetor. Estou com a foto dele na minha frente, olha. E é um homem, um senhor, né? Um homem mais velho, tá? Mas tem um rei de paus junto. Então são dois. Então tem um no céu e outro na terra, entende? Tem dois, tá? Esse da terra somos nós, ou é alguém, ou é as duas coisas, mas tem um no céu. Assim como já tinha no início da semana, o sol, né? Então é perfeito, tá? É perfeito, né? É uma carta extremamente positiva essa, gente, tá? Ela é uma carta, assim, de grande confirmação da presença de uma força espiritual, uma ou mais, de proteção muito grande nesse momento, né? Uma capacidade nossa de atuarmos de forma protetora para nós mesmos e ou para outros, né? E ainda, talvez, também, uma outra possibilidade é encontrarmos uma figura que exerce sobre nós, né, que tem para com a gente um olhar protetor, tá? Mas que não é de maneira alguma um gesto repressor, nada disso. Ele é todo simpático. Ele tem essa mão tá meio que no bolso, aqui tá numa parte da roupa, eu acho que é um bolso, que é aquelas calças antigas, né? E a outra mão tá assim, como quem tá conversando, sabe? Gesticulando, falando. E o rosto dele, ele tá... A sensação que ele tá mesmo engajado num diálogo com alguém, né? E tá recebendo esse tá inteiro de frente, né? Ele representa a mesma coisa que o sol representa aqui, entendeu? Então é uma força de inspiração que atua de um outro plano, atua na Terra, interfere positivamente, protetivamente no que se passa aqui, tá? Então, assim, é uma carta muito auspiciosa, muito coerente com tudo que vem se passando aqui, né? Sabrina chegou, bom dia. A Marlu ainda falou assim, estou com a foto dele na minha frente, do protetor. Aí a Marlu falou, e ânimos, abriu a semana, lembra? Lembro? Então, menina. Oi, Sabrina. Ó, gente, olha que coisa mais incrível. A gente teve essa abrindo semana fortíssima, né? Segunda-feira. Terça, a velha senhora. Olha só, isso aqui forma um par muito positivo, muito equilibrado, porque amadurece toda essa energia, a terra, né? Da consistência, maturidade, enfim. Aí ontem veio essa que eu falei, olha, isso daqui é um corte, mas na verdade ele
tá apontando para cima, não vai funcionar tanto como tesoura, ele funciona mais como se fosse a seta que atingiu o alvo. É óbvio que pode ter trazido uma sensação de interrupção de alguma coisa, mas olha para frente e tal, não sei o que. Não sei para vocês. Ontem aqui para mim deu uma baixada, em termos da energia emocional, deu uma certa baixada, né? Mas aí hoje eu já acordei muito diferente, então eu sei que os altos e baixos da onda emocional, né? E o mais interessante foi a minha presença, na verdade, foi muito interessante. Óbvio que na hora é desagradável, não posso falar que foi agradável, que foi confortável, não, mas era tão evidente para mim que eu não deveria me deixar levar por aquilo que a minha mente estava falando, trazendo. Aliás, fazia tempo que não vinha uma coisa assim, era um conteúdo realmente, tinha uma sensação de inferioridade, tinha algo de se sentir meio para trás, tinha uma coisa meio assim, que não é muito presente para mim atualmente, mas já foi, aí é que tá, né? Então foi muito importante que eu tenha experimentado esse estado ontem, porque primeiro que eu consegui administrar isso e ter uma presença total falando assim, Amira, você sabe que você não deve se identificar com este conteúdo que a sua mente está trazendo, apenas observe e você sabe também que isso vai passar. Né? Então eu tinha essa presença muito grande. Então eu abracei, experimentei, observei aquele desconforto, tal. Eu lembrei que houve um tempo na minha vida em que aquilo era muito presente. E isso já não estava mais. Essa alunação, gente, está incrível para mim, no sentido de me trazer memórias de coisas, enfim, de estados que eu tinha antes, de padrões, e eu tô vendo o quanto isso já mudou, o quanto isso tá diferente, né? Então ontem teve isso sim, e aí hoje vem esse, né, tão coerente com a sequência. E ele duplo, assim como esse, temos um na terra e um no céu, aqui temos um protetor na terra. Então isso somos nós, ou é alguém com quem a gente se encontra, alguém que surge, né? Um protetor é o título. Mas tem um espiritual, ancestral, na consciência, aí como cada um quiser compreender isto, tá? Isso é uma influência que vem de um lugar que não é encarnado, tá? Ou então, vocês podem pensar, é algo da natureza, é algo do céu, é um corpo celeste, é uma posição dos astros, é uma figura de fato espiritual, um mentor, um guardião, é um ancestral, enfim, cada um é que vai dar aí a identificação ou não, né? Porque você pode não precisar dessa parte, enfim, mas você recebe efetivamente essa força, né, vinda de uma outra consciência ou de uma outra fonte, para além da sua própria fonte, tá? E é uma influência protetiva benéfica, né? E se aplica no seu dia. Também pode acontecer a situação dupla, que seja você com uma atitude protetora em relação a si e em relação a alguém, ou mais de alguém, ou a algo ainda, tá? Porque pode ser um ambiente, você tá uma atitude protetora em relação a um ambiente, a uma atividade, a um grupo de pessoas, N possibilidades, né? E também, né, numa outra situação, porque elas não se excluem, né? Você encontra alguém com atitude protetora em relação a você, né? E não é uma proteção sufocante, como eu já disse, é uma proteção no melhor dos sentidos, não é repressão, tá? Não é contenção, nada disso, tá? É totalmente orientação, vai trazer sensação de segurança, vai funcionar como proteção, tá? Então é maravilhoso. O protetor traz para a Terra o que estava no mundo das ideias, a Marlu falando, total.
Ou no mundo das ideias, ou no mundo espiritual, ou no mundo energético, ou no mundo cósmico, enfim, natural, no sentido de um ser elemental, qualquer coisa assim. Mas ele entra na Terra, ele se manifesta concretamente, tá? Assim como aqui, tá? Então é a mesma cena, só que aqui ela tá amadurecida, ela tá num outro lugar. Vocês veem que amadurece? Não é um jovem fazendo um... E outra, esse tá virado para trás. Esse já se virou para frente. É como se tivesse passado um tempo. E essa pessoa amadurece, porque ele já a seta foi, atingiu o alvo. E depois disso ele já entra num segundo estágio, num segundo momento. Essa força aqui também, ela se transforma. Né? Porque o sol, óbvio, é o sol. E aqui é um rei de paus, que é a personificação de um sol. Um rei de paus é a personificação de um sol. Entendem? Então é incrível isso, tá? Porque na síntese vão ficar as duas. Opa! Ela falou assim, não me deixe pra fora, eu faço parte. Não põe ninguém em cima de mim. Calma. Fica calma. Ó, na síntese, né? Vai ficar extremamente coerente, gente, tá? Muito interessante, entendeu? Chegou a Krika, bom dia, minha amiga. A Marludes, Jung visita o inconsciente para olhar para o futuro. O sol é o self, ok? Aí você tá dentro, tá imersa, né? E trazendo toda o referencial do Jung, já que você vai dar uma aula sobre ele hoje. Ele, a gente pode pensar, Marlu, que ele vai estar, tipo, falando no seu ouvido, entende? Aqui você vai estar numa função bem de transmissão mesmo, pensando essa sua atividade. Mas é óbvio que você pode ver outras coisas acontecendo ao longo do dia que te mostrem, talvez, de formas mais diversificadas ainda, né? Dessa mesma questão, desse mesmo assunto. É que é assim na terra como no céu, ou assim no céu como na terra, sabe, gente? É sobre isso. Nós acabamos de passar a Páscoa, nós acabamos de vivenciar o processo simbólico, né, da ressurreição, entende? Então, é muito interessante isso, tá? É muito bonito, né? Hoje tende a ser, eu entendo assim, que é o dia mais... onde todo esse potencial, esse gesto, essa movimentação muito importante do início, né? Se mostra da maneira mais, vamos dizer, bem acabada e já num nível mais prático, mais concreto, mais visível, tá? Então, realmente... é um processo de cura, é um processo de superação, né? Verdadeiramente as cartas estão mostrando assim que há realmente um momento, né, onde a gente está transitando para um outro nível e onde realmente coisas novas e diferentes vão começar a acontecer para nós, graças à liberação e à cura de determinados padrões. É importante falar sobre cura também essa semana, porque haverá... não sei direito as datas, mas existe um posicionamento do Quiron atualmente em Áries, terminando o signo de Áries, ele está no final de Áries. Quiron é o curador ferido, né? É um corpo celeste, é um ponto no céu, né? Ele está no finalzinho do signo de Áries. Vocês sabem que geral tá em Áries, né? Ele ainda vai estar lá, e ele tá naqueles graus que se chamam os graus anaréticos, graus finais, né? São os graus onde realmente são mais críticos, né? Onde realmente vai se concluir um processo. Então, o Quiron vai falar de um processo de cura. E em Áries tem a ver com a nossa iniciativa, com a nossa capacidade de agir, de agir de forma protetiva, em defesa de nós mesmos, de ter uma consciência do eu, porque o Áries também fala sobre o indivíduo, o eu, né?
Então, essa coisa aqui tem muito a ver com isso, com esse Quiron. Hoje tá bem nítido pra mim, né? Então, muito bonito, tá, gente? Muito bonito, muito importante, né? E são, como eu já falei, amanhã ela vai entrar a lua no quarto minguante, né? Dessa alunação pisciana aqui. E dia 17 de abril teremos a lua nova em Áries. Em 17 de abril nós teremos um stellium, são 7 planetas no signo de Áries. É um marco fundamental, importantíssimo de inícios novos, tá? De liberação realmente para novos processos nas nossas vidas. Isso que a gente vai atravessar agora, realmente ele agora vão começar realmente a ter mais inícios do que finais. Os finais a gente tá finalizando, terminando de terminar, sabe qual é? Né? E a coisa começa a começar, vai intensificar essa coisa desses começos, desses inícios, dessas coisas novas, né? Aos poucos a gente vai primeiro por dentro, primeiro em níveis mais energéticos e num segundo momento começa a manifestar, começa a, né? E aí ciclos de diferentes durações, porque pensem, a gente tem em Áries nesse momento Netuno, que é um planeta que fica uma geração ali, né? Saturno fica 30 anos ali, né? Então Netuno, Saturno, Mercúrio, né? Vai ter a Vênus já saiu de lá, tem esse Quiron que também fica um tempão lá, né? Então vocês veem que isso vai indicando, e aí vai ter a Lua e o Sol, né? O Sol fica um dia, a Lua fica um mês, então são ciclos que vão começar de diferentes amplitudes, né? Quando todos estiverem ali, né, e para frente, você vai ter tanto questões que são de ordem prática mais rápida, questões de um mês, questões de um dia, questões de uma semana, novos processos, né? E outros que são de anos, realmente. Entende? Início de coisas que vão demorar 30 anos e mais, que são os de Netuno aí, sabe? Então, é muito potente, né? Por isso que é nitidamente uma nova era, né? Porque se sobrepõem muitos inícios, né? E com esse fim, nessa alunação aqui que é peixe, que é a última coisa que falta, na verdade, né? A próxima alunação é de Áries, né? Então é uma alunação importantíssima e vai começar dia 17, tá? Mas para hoje temos essa carta maravilhosa, extremamente coerente e positiva. Toda a proteção e toda a segurança, todo o bem-estar, toda a saúde, toda a lucidez, sabedoria, né? Olhando para frente, tratando os assuntos do futuro, os próximos temas, né? Sem sair do presente, os 2 pés no chão, né? E recebendo uma grande influência muito benéfica, favorável, que protege e blinda. Então hoje é um dia que vocês podem considerar, essa carta aqui falando, primeira coisa que vocês podem considerar, né, é que hoje não tem abertura alguma para nada que possa nos atingir, né, vindo de fora ou mesmo de dentro de nós. Não tem abertura hoje, né? Para hoje o que a gente tem é uma energia de presença, de segurança, de estabilidade, de lucidez, mas estamos em paz. Então há o entusiasmo, existe a perspectiva de olhar para frente com ânimo, com esperança, né? Com confiança, sabe? Então é isso, né? Podem vir falar qualquer coisa, pode a sua própria mente dizer qualquer coisa, mas hoje você não tem vulnerabilidade a nada que possa distorcer a realidade, o seu entendimento das coisas, as suas atitudes, tá? Então é muito benéfico. Chegou a Leni, bom dia, flor do dia. A Sabrina disse, geral tá em Áries, adorei essa.
Eu sou água e terra no mapa, apavorada. Mas faz parte. É intenso. Pode ser. Então, eu sei, vocês são tem os elementos femininos predominantes, né? Então, realmente, é uma coisa diferente. Mas, Sabrina, olha isso. Olha isso, segunda-feira. E olha isso hoje, protetor 2, sabe? Nós teremos, provavelmente, uma capacidade nesse momento, né? De se posicionar, de atuar. Então, as questões do masculino é na mente racional e na ação, tá? Nós teremos uma condição nova, renovada, curada, muito melhor do que qualquer outro momento anterior na nossa vida. Tanto para lidar com aquilo que surge por dentro e que distorce e que piora, né, a própria natureza dos altos e baixos emocionais, porque altos e baixos emocionais, gente, vão sempre acontecer. Agora, uma coisa é eu ter uma baixa emocional, natural, normal. Outra coisa é eu começar a me identificar com toda a ladainha que a minha mente vai ficar interpretando daquela baixa. Óbvio que isso pode piorar enormemente as coisas, né? E transformar uma coisa que é natural simplesmente em uma tortura, em um momento de desespero, aonde eu posso sair fazendo coisas, tomando decisões completamente distorcidas, né? Então, o que a gente vê acontecendo aqui é uma capacidade cada vez melhor, né, de lidar com as questões. E ainda o feminino que veio foi é a velha senhora. Então, ou seja, o feminino todo também está muito fortalecido, é óbvio, porque como que isso vai se sustentar? Como que antes dele tinha uma imperatriz? Como se sustentam masculinos tão bem posicionados, gente, né? Aqui tem a seta, né? Como se sustentam? É óbvio que existe os femininos ali que dão a sustentação interior para isso, né? Então, assim, muito, muito bom. Muito bom. Muito melhor do que eu podia supor. Eu sabia que hoje ia vir melhor, mas eu não imaginei. Imagina se eu me lembrava. Outra coisa muito boa, muito boa. Olha, o número 31. Número 31, soma o quê? Soma 4. 31 no Lenormand é o Sol. É o Sol, é a carta do Sol no Lenormand. Esse não é um Lenormand, esse é uma Sibila. Gente, nós tivemos uma carta 3 no sábado. Essa carta aqui, ela não tem número, tá? Essa aqui, ela é 2, tá? Ela é um 2, essa senhora. Ontem nós tivemos um 5, né? Um 5 de espadas. Agora já voltamos para o 4. Então, vocês vão ver que depois da lua nova, já tô falando isso faz tempo, depois da lua nova vai ficar aparecendo 1, vai ficar aparecendo as, com mais frequência do que 8, 9, números para lá do 5, né? O 6, o 7 ainda vai, mas o 8, o 9 e o 10, entende? As cartas, os números maiores. Por quê? Porque estamos fechando a alunação do Peixes e vamos entrar na alunação do Áries, que é o 1, que é o primeiro, né? Então, muito bom. Além de tudo, é um 4, né? E o 4 é um número ótimo de estabilidade, de segurança, né? É de onde existe estrutura, né? Saturno tá em Áries, ele dá estrutura, ele dá condições concretas, estruturadas para a gente tomar decisões, fazer movimentos e ter ações, que é o Marte que tá em Áries, não é? Então, não são ações desestruturadas, impulsivas. São ações estruturadas, né? Enraizadas, sabe? Maravilhoso, pessoal. Tá incrível, né? Deve ser um dia realmente muito bom hoje. Estejamos aí presentes, observando tudo acontecendo, experimentando tudo, né? E aproveitando o momento, tá? Eu agradeço muito a presença de todos e cada um. Agradeço a ancestralidade, a espiritualidade que caminha com a gente.
que nos dá todo o suporte diariamente. Desejo um maravilhoso dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã é sexta, eu estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade, tá bom? De nada, Sabrina. Angélica, querida, bom dia. Tô terminando, mas foi uma carta muito boa, muito interessante, amada. Depois você assiste. Se chama Protetor. É da Sibila Endovina. É um senhor aqui com um rei de paus junto, tá? E ela é uma carta de número 31, que soma 4. Uma carta excelente, extremamente coerente com o que abriu a nossa semana, e na síntese nós teremos isso aqui, tá? Muito bom, pessoal, né? Então, um beijo grande para todos e cada um. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus, gratidão. Mais pra frente, algumas horas daqui a pouco, eu coloco no YouTube. Gente, eu falo isso, sabe por quê? Porque eu não consigo colocar direto no YouTube, porque demora, nem sempre fica, às vezes demora. E às vezes demora e eu até esqueço, sabe? Teve dia que eu esqueci de pôr no dia. No dia seguinte eu pus. Todas as cartas do dia de 2026 estão lá no YouTube também, da Janela da Alma Cartomancia, lá na playlist Carta do dia 2026. Beleza, gente? Então, fiquemos com Deus e em paz. Um beijo, gratidão e até amanhã. Tchauzinho.